Muito bem, mais uma vez renovo as minhas saudações. Vamos seguir no estudo do crime de homicídio e agora cabe tratar do chamado homicídio qualificado. Homicídio qualificado, que está previsto no artigo 121, parágrafo 2º. As qualificadoras são circunstâncias, ou seja, dados que aparecem ao redor do crime, não dizem respeito à figura típica principal, essa que é matar alguém, como já vimos, mas são dados ou elementos que aparecem ao redor, daí circunstâncias circundam o fato principal, alterando-lhe a pena, Essas circunstâncias que alteram a pena, e aqui é importante gizar o seguinte: alteram os patamares abstratos da pena. Vale dizer, o crime de homicídio simples, ele tem a pena variável entre 6 a 20 anos de reclusão. No caso do homicídio qualificado, essa pena varia de 12 a 30 anos de reclusão. Portanto, há uma mudança aí bastante significativa no concernente ao patamar mínimo, que deixa de ser 6 e vai a 12, e ao patamar máximo da pena, que deixa de ser 20 e vai até 30 anos de reclusão. Notem aí que é uma espécie de tipo penal derivado, um tipo penal secundário, e com implicações bastante relevantes no apenamento. As circunstâncias, no caso do homicídio qualificado, são objetivas ou subjetivas, quer dizer, esse agravamento da pena em seus patamares abstratos derivará de circunstâncias ora objetivas, ora subjetivas. E é isso que nós vamos ver com alguma brevidade nesse momento. Primeiro, tratando das qualificadoras objetivas, ou seja, aquelas que implicam no agravamento dos patamares mínimo e máximo da pena a partir de dados ou elementos de ordem objetiva. São, por exemplo, a prática do homicídio com o emprego de veneno, com o emprego de fogo, com o emprego de asfixia, com o emprego de tortura. Quando ocorre uma execução do homicídio a partir de um meio cruel, ou seja, que produza na vítima um intenso sofrimento, quer dizer, é diferente matar-se alguém com um tiro que atinge a vítima numa região letal e ela morre quase que imediatamente, do que você a matar, com uma pluralidade enorme de golpes de arma branca que a faça agonizar e morrer de maneira mais terrível, digamos assim, do que poderia acontecer com uma prática a partir de um meio mais intenso e que cause uma morte mais repentina. Também há a qualificação do homicídio quando ele é praticado por intermédio de um meio que cause perigo comum, quer dizer, perigo para a coletividade, para um grupo indeterminado de pessoas. Eu quero matar alguém, aí eu coloco uma bomba no carro dessa pessoa. Quando ela abre a porta, a bomba explode. Ademais da pessoa que eu queria matar morrer de fato por conta disso, aquelas pessoas que passam pela rua correram risco. Portanto, esse é um meio que causa perigo comum. É uma qualificadora objetiva. Também são qualificadoras objetivas o homicídio praticado por traição. Quer dizer, eu chamo o meu amigo, entre aspas, porque aí é tipicamente a situação de um amigo da onça, né? Eu chamo o meu amigo e falo, olha, vamos comigo lá até determinado lugar. E ele vai na confiança que deposita em mim, e quando chega nesse lugar eu o executo, eu o mato. Ora, tem-se aí um crime praticado mediante traição e, portanto, a pena é majorada, a pena vai a esses patamares que eu já referi. A emboscada, quer dizer, a criação de uma espécie de armadilha ou, digamos assim,
a criação de um meio para que a execução da vítima se dê com mais efetividade, eu fico de tocaia esperando-a chegar na garagem de casa para executá-la. Outra qualificadora objetiva é o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Quer dizer, eu amarro a vítima antes de matá-la, ou a superioridade numérica, 10 pessoas vão em direção à vítima, cercam-na e aí a executam. É um recurso que dificulta ou torna impossível a defesa dessa mesma vítima. E, por fim, também qualifica o homicídio quando ele é praticado para assegurar a ocultação, a vantagem ou a impunidade de outro crime. Quer dizer, eu roubei alguém e levei os objetos roubados para minha casa. E alguém viu, e eu pego esse alguém e mato para garantir o proveito daquele roubo anterior. Qualifica-se o homicídio. Ou então, a testemunha de um crime que eu pratiquei, eu a executo. Portanto, pratico o crime para assegurar a impunidade daquele outro delito. Nessa situação, igualmente, teremos um homicídio qualificado e isso tem implicação na pena. Esses são os exemplos das qualificadoras objetivas. Haverá situações que nós vamos ver no momento oportuno em que será preciso distinguir determinados casos. Vou dar só um exemplo aqui para que notem bem. O homicídio praticado mediante fogo ou com utilização de fogo é qualificado. Tudo bem, mas nós temos um crime lá no Código Penal, na parte mais adiante do Código Penal, no artigo 250, que é o crime de incêndio. Incêndio é botar fogo em alguma coisa, não numa pessoa, colocar fogo em alguma coisa e isso gerar risco para outrem, tá? Gerar risco para a coletividade. Portanto, é preciso distinguir. Imaginem, eu coloco fogo numa casa porque eu não gosto do X e aí eu botei fogo na casa de X. Ninguém morreu. Isso é o crime de incêndio. Gerou perigo para os vizinhos, mas ninguém morreu. Vamos supor que quando eu coloquei fogo na casa de X para, sei lá, prejudicá-lo, o fogo se alastra e mata o vizinho de X, que eu não queria matar, que eu nem sei quem era. Nesse caso, eu vou responder pelo crime de incêndio com o agravamento da pena por conta de, em razão do incêndio, ter havido a morte de alguém. Notem, o meu dolo, a minha vontade estava vocacionada à prática do crime de incêndio. E a morte de um terceiro foi, digamos assim, uma espécie de efeito colateral dessa minha conduta. Isto é diferente de eu quero matar X, eu sei que ele está dentro da casa dele e eu coloco fogo dentro da casa de X para matá-lo. Nesse caso, eu tenho um crime de homicídio praticado com uso de fogo, homicídio qualificado. Tá? Então é sempre necessário distinguir. Eu sei que essa é uma questão tormentosa, porque no mais das vezes nós não conseguimos ingressar na cabeça do agente, na cabeça do sujeito que age, para depreender qual era a sua vontade. Mas isso mostra que, em termos de direito penal, é muito relevante não apenas aquilo que se passa no plano objetivo, vale dizer, no plano tangível, no plano apreensível pelos sentidos. Nós também precisamos nos indagar do âmbito interno, do aspecto subjetivo, daquilo que era, digamos assim, o desiderato, o desejo, a vontade de quem agiu. E é isso que vai distinguir o enquadramento típico entre diversas figuras delitivas, como nesse exemplo que eu procurei lhes trazer. Notem, a importância do crime de homicídio qualificado não está somente no fato de que a pena aí muda, e muda bastante, porque ela sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30.
Também há relevância porque o crime de homicídio qualificado é tido por hediondo, ou seja, temos aí um crime hediondo. Crime hediondo significa, em linhas gerais, um crime mais repulsivo, um crime mais grave, um crime que gera um sentimento de maior repulsa mesmo pelo legislador e, ademais da pena ser alterada, os parâmetros para benefícios penais, inclusive no curso da execução da pena, os parâmetros para progressão de regime, por exemplo, eles são alterados nos casos de crimes hediondos. Fica mais difícil a progressão de regime, é necessário um cumprimento de pena além do 1/6 que é exigido nos casos de crimes não hediondos. Então, há bastante relevância nesse aspecto. Prosseguindo, pessoal, nós temos também as qualificadoras subjetivas, ou seja, aquelas qualificadoras que não dizem respeito ao fato em si, mas dizem respeito ao agente ou àquilo que moveu o agente, aquilo que o levou a agir da maneira como agiu. E algumas circunstâncias que qualificam o homicídio e são as qualificadoras subjetivas são, por exemplo, a paga ou a promessa de recompensa. Paga é aquele homicídio realizado mediante pagamento de algo. Quer dizer, você contrata um matador para que ele execute determinada pessoa. E ele vai e, de fato, executa essa pessoa. Isso é um homicídio cometido mediante paga. Tá? Ele é qualificado. A promessa de recompensa também qualifica o homicídio. Quer dizer, não houve efetivamente a entrega do dinheiro, mas houve uma negociação. Olha, se você matar X, você vai receber 10 mil reais. E o sujeito vai e mata. Quer dizer, ele matou por conta da promessa de recompensa. Também é qualificadora subjetiva o designado motivo torpe. Tá? O motivo torpe. O que é motivo torpe? Motivo torpe é aquele motivo repulsivo, é aquele motivo abjeto, é aquele motivo vil, é aquele motivo que sinaliza, digamos assim, uma especial perversidade do agente, daquele que atua. É um motivo reprovável. A paga e a promessa de recompensa são motivos reprováveis, mas elas estão expressas no artigo 121, parágrafo 2º. O motivo torpe é aquele mais genérico e abrange diversas situações. Por exemplo, tem sido muito comum que se denuncie por homicídio qualificado, apontando-se o motivo torpe, aquelas situações que dizem respeito à disputa de território no tráfico de drogas. Quer dizer, X é traficante e Y também. E X mata Y para dominar a boca que é controlada por Y. Nesse caso, ter-se-ia um motivo torpe. Há algumas situações que nós precisamos delinear bem, e vou apontar exclusivamente duas aqui. A primeira delas é a vingança. Tá? Por quê? Porque a vingança pode ser motivo torpe. Tá? A vingança pode ser motivo torpe na medida em que sinaliza maior vileza ou abjeção na conduta daquele que mata outra pessoa. Então, sei lá, o sujeito me xingou de alguma coisa ou fez algo que eu não gostei e eu, para me vingar dele, fui lá e matei. Tá bem, tem-se aí um motivo torpe, o crime é qualificado. Agora, algum de vocês cogitaria dizer que é motivo torpe, por exemplo, a circunstância de alguém que mata outrem porque, sei lá, esse outrem em algum momento feriu de maneira muito grave, sei lá, decepou-lhe o braço. Tá? E o sujeito decepou o braço de outro, o cara ficou internado, quando ele saiu, ele falou, vamos me vingar desse sujeito. Ele vai para cima e mata o cara. Será que é qualificado esse caso? Quer dizer, será que nesse caso a gente não tem um homicídio simples ou até eventualmente um homicídio privilegiado? Vamos pegar aquela situação da moça que chega em casa toda machucada e diz para o pai,
olha, acabei de ser violentada, acabei de ser estuprada por X. E aí o pai diz, vou me vingar dele e é já. E vai e mata esse sujeito. Houve aí uma vingança realmente. Mas será que essa vingança, ao revés de qualificar o homicídio, não o torna privilegiado por conta do relevante valor moral, ou então sob o domínio de violenta emoção? Quer dizer, isso é o caso concreto que vai definir, de maneira que é preciso distinguirmos um pouco determinadas situações e não fechar questão a respeito de um estado emocional ou de uma conduta realizada por vingança, porque ela pode implicar tanto numa qualificadora, dependendo da situação, como eventualmente num próprio privilégio. Do mesmo modo, os autores apontam a questão do ciúme. Tá? Na verdade, o ciúme é uma emoção que, a rigor, já deveria ser considerada efetivamente só como qualificadora, porque o sujeito que é muito ciumento, ele deve perceber-se como tal e buscar meios para corrigir, entre aspas, esse problema, porque o ciúme gera uma espécie de possessividade para com a pessoa com a qual você se relaciona e muitas vezes pode caminhar para comportamentos violentos. E hoje em dia, sei lá, o sujeito que vai se tratar, que vai fazer terapia, que vai procurar ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, é necessário minimizar essa emoção. Isso, a educação emocional é um tema muito interessante no âmbito da filosofia, que infelizmente nós não podemos tratar aqui, mas enfim, está presente. Agora, determinadas situações de ciúme, que, portanto, no geral, qualificam o crime por quanto revelam um motivo torpe. Quer dizer, o sujeito que mata alguém por ciúme, em regra, essa é a minha posição, responderá pelo motivo torpe, homicídio qualificado. Mas haverá situações, talvez, tão particulares que podem fazer com que o ciúme não gere o motivo torpe e até, no limite, enseje a presença do privilégio. Tema para se pensar, tema para se refletir. O direito penal é feito disso também, gente. O direito penal lida com aquilo que é mais, digamos, mais humano, lida com o que de mais humano há em nós, inclusive o limite das condutas, que é a prática de atos violadores da lei e de violadores de outras pessoas. Então nós precisamos abrir um pouco o leque das nossas reflexões. Eu sempre sugiro aos alunos, e quero fazer essa demarcação aqui, que justo por isso trabalhar com direito penal nos cobra um pouco o estudo a leitura dos clássicos da literatura, porque são os clássicos da literatura que vão, de alguma maneira, tratar de emoções e de personagens humanas que a gente não encontra no nosso dia a dia, mas que vão nos fornecer aquela pré-compreensão, aquele arcabouço interno, para que a gente tenha melhores condições de lidar com tudo aquilo que é humano, né? Tem uma frase que é: nada que é humano me é estranho. E é verdade. E a gente precisa ter uma capacidade de entender bem essa dimensão que está muito presente no direito penal e é o que torna o direito penal fascinante, não tenham a menor dúvida disso. Por fim, a última qualificadora subjetiva é um motivo fútil. O motivo fútil é um motivo banal, é um motivo de somenos, é um motivo pequeno e que, quando o indivíduo pratica um homicídio por conta de um motivo fútil, surge essa qualificadora. Por exemplo, por que você matou o X, Orlando? Matei X porque ele pisou no meu pé. Isso é um motivo fútil, evidentemente. Matei X porque ele me deu um peteleco na orelha. Ou matei X porque ele estava me devendo R$3. Quer dizer, é um motivo fútil, é um motivo banal, é um motivo que, no cotejo com a gravidade que é o homicídio, ele realmente torna o fato realizado completamente injustificável e, portanto, gera esse agravamento da pena.
Tá? Então, as qualificadoras objetivas ou subjetivas. A questão que se coloca aqui é importante, é o seguinte, indaga-se. Pode ser o homicídio, aqui eu estou misturando com o que eu falei na aula anterior. Pode o homicídio ser, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado? Se vocês notarem, o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, quando trata do homicídio privilegiado, aponta 3 causas de privilégio, 3 causas de redução de pena. Relevante valor moral, relevante valor social ou o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Todas essas causas privilegiadoras são subjetivas. Subjetivas. Motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social ou domínio de violenta emoção. Em razão disso, aponta-se que o homicídio pode ser qualificado e privilegiado ao mesmo tempo quando as qualificadoras são objetivas. Por quê? Ora, vejam, se o privilégio é sempre subjetivo, é impossível, é incompossível, é dizer, é antilógico que você tenha um motivo que seja, a um só tempo, de relevante valor moral e fútil ao mesmo tempo, né? Ou que seja torpe e de relevante valor social. Isso não ocorrerá. Agora, pode haver um motivo de relevante valor social ou moral e ou o domínio de violenta emoção e o sujeito praticar o crime com uma qualificadora objetiva, tipo com veneno, com fogo, com meio cruel, enfim, qualquer situação assim, e nesse caso conviverá a qualificadora objetiva com o privilégio que é subjetivo. Então, a pergunta sobre se é possível um homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado, a resposta é sim, desde que as qualificadoras sejam objetivas. E neste caso, pessoal, a jurisprudência, as decisões dos tribunais são uníssonas, uniformes em dizerem que o homicídio qualificado privilegiado, não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Quer dizer, a pena vai ser a de 12 a 30 do homicídio qualificado, com a redução de 1/6 a 1/3 do parágrafo 1º. Não há problema quanto a isso, isso é aceitável, sendo as qualificadoras objetivas e o privilégio subjetivo. Isso está ok. Agora, para efeito de progressão de regime, livramento condicional, benefícios prisionais em geral, o crime não é considerado hediondo. Por quê? Porque hediondo é o homicídio qualificado. Quando sobre a qualificadora incide também o privilégio, ele deixa de ser considerado crime hediondo. Crime hediondo, ok? Eu gostaria que vocês lessem depois uma causa de aumento. Notem, aí não é uma qualificadora, é uma causa de aumento do parágrafo 6º do artigo 121, quando se refere ao aumento da pena de 1/3 à metade, quando o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Quer dizer, se o crime for praticado por uma milícia privada sob pretexto de segurança, essas organizações quase que de caráter, digamos assim, paramilitar e que infelizmente têm frutificado muito no Brasil, sobretudo em alguns estados da federação. Rio de Janeiro é expressivo nesse sentido. Mas também os grupos de extermínio, eu que sou um sujeito mais antigo, me lembro de ter lido, por exemplo, vocês devem encontrar em sebos, é um bom livro para quem tiver curiosidade, o Rota 66, do Caco Barcelos, que é um jornalista aqui do Rio Grande do Sul e que apresenta um programa até na Rede Globo, né, o Profissão Repórter. Ele tem um bom livro chamado Rota 66, que conta o funcionamento na época da Rota em São Paulo. Rota é uma repartição da polícia, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, e que num dado momento tinha
essa atuação, digamos assim, ao nível de grupo de extermínio, de execução mesmo de pessoas, de suspeitos, e mesmo, pouco importa, porque não se deve matar mesmo um criminoso deve ser julgado pelo sistema, nós temos que defender isso, porque essa é a institucionalidade, e nesses casos a pena é aumentada, tá? A pena é aumentada de 1/3 até metade quando o homicídio é praticado em grupos de extermínio ou milícia privada. Vejam, quero repetir isso. Causa de aumento de pena é diferente de qualificadora. Por quê? Porque o aumento é de 1/3 até metade. Notem que as balizas, a pena em abstrato não é alterada. No caso do homicídio qualificado, sim, a pena é alterada nas suas balizas abstratas. 6 a 20 torna-se 12 a 30. Tá, pessoal? Então essa é a parte do homicídio qualificado privilegiado, dessa questão do aumento de pena. E agora nós vamos ver o parágrafo 7º do artigo 121 do Código Penal e também o inciso 6 do parágrafo 2º, então, reformulando aqui, para eu não me perder, é o inciso 6 do parágrafo 2º, tá? Que é um homicídio qualificado particular, que eu já vou referir, e depois o parágrafo 7º, que alude ao feminicídio, tá? Feminicídio. O inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121 diz que o feminicídio, ou que o homicídio é qualificado quando ele é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tá? Quando ele é praticado contra a mulher por razões de sua condição do sexo feminino. E aí, se vocês pularem para o parágrafo 2º-A, está dito assim no Código Penal: considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar, e 2. Menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Portanto, explicando aqui o que está nesses dispositivos legais. O feminicídio é a forma de homicídio qualificado, portanto a pena é de 12 a 30, que ocorre quando o crime é praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino. Quer dizer, isso é necessário apresentar-se no processo. Que se dá quando? Quando se envolve, 1, situação de violência doméstica ou familiar, e 2, se envolve menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Se envolve menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Primeira coisa, vamos imaginar que eu coloco X, que é o homem, e Y, que é a mulher, um do lado do outro, pego minha arma, fecho o olho e digo assim: eu quero matar algum dos dois. Pouco me importa qual. Eu tenho uma bala e eu vou atirar. Fecho o olho, atiro e mato a mulher. Nesse caso, eu não tenho um feminicídio, tá, gente? Eu não tenho um feminicídio. Por quê? Porque o feminicídio requer que o crime seja praticado por razões da condição do sexo feminino. E nessa hipótese que eu lhes enunciei, uma hipótese grotesca, mas que vale para que entendam, a morte da mulher não decorreu da sua condição feminina. Tá? Decorreu do fato de que eu queria matar um dos dois, um homem ou uma mulher, tanto me fazia qual, e acabei matando a mulher. Portanto, nem toda morte de mulher enseja feminicídio. Tá? Agora, variadas mortes de mulher ensejam o feminicídio. E aí nós temos que discutir algumas coisas, porque está muito em causa, e bem, esse tema atualmente, porque é uma desgraça o que acontece em termos de feminicídio, de morte de mulheres, de violência contra a mulher
em geral e mesmo na pandemia, é uma coisa que precisa ser estudada e refletida. O número de casos de violência doméstica aumentou barbaramente nesse período de pandemia. Quer dizer, é uma questão cultural muito triste e que precisa ser mudada com urgência, seja pela educação, mas também pela punição de quem realiza esses fatos. Não podemos esquecer que o direito penal está aí também para demonstrar qual o caminho a ser seguido adequadamente em termos de convívio social, e o feminicídio e a violência doméstica são repulsivos e precisam ser tratados penalmente. Mas essa situação toda, então, traz algumas reflexões que nós precisamos fazer. A primeira delas é a seguinte: a previsão do feminicídio como está no Código Penal mostra bem que é equivocado o ponto de vista de alguns autores, e há muitos, não sei se já leram, mas há muitos que dizem que tudo aquilo que pertence ao âmbito interno do sujeito não pode ser avaliado, como se fosse uma espécie de insindicabilidade do ambiente interno daquele que pratica crimes, que a gente deveria ter uma avaliação calcada no que é objetivo. Isso é errado. E o Código Penal aqui demonstra. Por quê? Porque a pena do feminicídio é mais grave do que a do homicídio simples, na medida em que o sujeito que pratica o feminicídio está demonstrando com a sua prática uma espécie de visão de mundo com a qual não podemos compactuar e que é reprovável e que leva à agravação da pena. Qual visão de mundo? Algo como uma espécie de superioridade masculina, algo como uma espécie de subalternidade da mulher, que no fundo é tratada como um objeto cuja dissipação ou destruição fica ao livre albedrio, à livre vontade do sujeito. Nós não podemos aceitar isso em pleno século XXI, e evidentemente é uma visão completamente equivocada e que agrava a pena. Quer dizer, se o sujeito pratica realiza a morte de alguém sem qualquer motivo, não tem motivo, matei. A pena é de 6 a 20. Agora, se ele internamente tem uma concepção de que, olha, a minha mulher só vai ficar comigo e não fica com mais ninguém porque ela me pertence, e eu a mato porque ela quer ficar com outra pessoa e não comigo, nesse caso, é justamente essa razão interna que justifica, e bem e corretamente, o agravamento da pena. O agravamento da pena. Portanto, a incriminação do feminicídio é demonstração cabal de que o âmbito interno de quem pratica um crime é sim avaliável. O mesmo valeria, não vou entrar nessa discussão agora porque ela está fora da nossa matéria, mas o mesmo valeria, a meu juízo, num crime praticado por motivação racial, num crime praticado por motivação de superioridade étnica, etc. São visões de mundo que se expressam na conduta e que podem ser, sim, avaliadas e ensejar uma pena mais grave. Notem, aí é uma avaliação que se faz de fora para dentro, da conduta para o interno. Né? Isso é idôneo fazer-se e o Código Penal fez com correção, incriminando o feminicídio desde o ano de 2015, na verdade, que ele veio para o Código Penal. Segunda questão é uma discussão que muitas vezes se apresenta nesses casos, que alguém pode dizer assim, poxa, mas nós estamos, eu sou casado, o sujeito era casado com a mulher e a mulher acabou matando o marido. E a pena dela é uma pena menor do que se o marido matasse a mulher. Ou seja, não teríamos aí uma violação ao princípio da igualdade na medida em que a morte da mulher geraria uma pena mais grave do que a morte do marido? Não é uma discussão tão equivocada, é uma discussão que se pode fazer, mas é preciso saber que o princípio da igualdade não significa a mensuração milimétrica das coisas. Né? O sentido mais profundo do princípio da igualdade consiste em tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. E o histórico de violência no âmbito doméstico sempre se apresentou tendo a mulher numa posição
de desfavorecimento. Quer dizer, pode até haver, a gente, né, já disse aqui, nada que é humano é estranho, pode até haver casos em que a esposa tenha um comportamento, digamos assim, abusivo em relação ao esposo. Isso não se exclui, mas francamente é a exceção. Quando há esse ambiente, por assim dizer, deletério, doméstico, é o homem que está a praticar condutas inadequadas frente à mulher. De modo que, embora seja uma discussão que se possa fazer em termos de direito constitucional, a mim me parece justificado, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu assim, tá, pessoal? A mim me parece justificável que a proteção penal conferida à mulher seja, nesse âmbito, superior, mais abrangente, mais densa do que aquela conferida ao homem. Notem, ninguém está dizendo que matar o homem não é punível. Claro que é, mas é punível como homicídio simples. Agora, a qualificadora surge quando o homem mata a mulher por conta da sua condição de sexo feminino. Ou seja, se envolve violência doméstica ou se envolve uma espécie de menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Tá? Isso está no Código Penal, no artigo 121. É necessário saberem que a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, prevê várias outras medidas protetivas, tá? A mulher pode obter o afastamento do marido ou do companheiro do lar conjugal, ela tem um âmbito maior de proteção. Aqui nós estamos falando efetivamente da situação limite, que é o crime de homicídio, e que deriva mesmo dessa posição mais, digamos assim, difícil que a mulher, infelizmente, ocupa no âmbito de determinadas culturas, inclusive da nossa, que experimentamos uma cultura ainda com uma dose exacerbada de machismo. Se forem ver isso em outras culturas, talvez seja de igual modo, de igual gravidade, né? Eu não quero entrar nessa discussão, o tema disso acho que é o chamado multiculturalismo, tá? É um tema bem interessante que a gente pode debater se tiverem interesse, mas eu próprio já viajei para lugares em que a mulher anda atrás do marido, o marido anda na frente, a mulher atrás. A própria questão da burca, você olhar a mulher só com os olhos aparecendo, porque em determinadas culturas ela só pode mostrar o seu corpo, corpo vestido, mas só pode mostrar-se para o seu marido. Quer dizer, isso me parece que é algo que denota uma condição de subalternidade da mulher com a qual nós não podemos compactuar mais, né? Nós precisamos, ao contrário disso, realmente caminharmos para um igualitarismo real, né? Que não seja só um igualitarismo formal, mas sim no âmbito de todas as relações, e a construção disso faz-se também pelo direito penal. Não é só o direito penal, não é o direito penal que vai resolver tudo isso, mas o direito penal presta-se a isso sim, para denotar uma espécie de indicar uma espécie de caminho, do ponto de vista mesmo das valorações éticas da sociedade, e aqui justamente por isso me parece adequada a incriminação do feminicídio nesse caso. Tem um livro muito interessante que eu li recentemente, é um livro pesado, se quiserem ler, eu acho que seria interessante, que se chama Mulheres Empilhadas. A autora é Patrícia Mello, e ela faz um histórico aí de diversos casos de violência doméstica. É uma obra literária, tá? É uma moça que vai para o Acre fazer pesquisas, inclusive em julgamentos pelo júri, e ela própria acaba sendo vítima de um ato de violência. Tem algumas partes um pouco pesadas mesmo no livro, acho que poderiam não estar lá, mas de toda maneira que mostra isso, e viver num ambiente de violência doméstica, com essa opressão, deve ser algo terrível,
e realmente nós precisamos estar atentos a isso, porque mulher não é objeto, né, pessoal? Uma visão que realmente ter que dizer isso em 2021 é quase que chocante, mas os números de mortes e as situações que nós temos visto aí, vira e mexe, aparece na imprensa, e de mulheres agredidas e tal, realmente nós não podemos compactuar com isso. O direito penal precisa dar essa resposta. Eu não sei se ouviram, aqui é a minha última dica, mas porque tudo isso é fruto também de um processo cultural, tá, gente? Nós precisamos entender, eu tenho insistido nesses aspectos. Eu, quando era mais novo, quanta saudade de quando eu era mais novo, mas o tempo passa muito mais rápido do que somos capazes de imaginar. Mas eu lembro-me de ter lido com gosto, com muito gosto, um livro que se chama A Defesa Tem a Palavra. Foi escrito pelo Evandro Lins e Silva, um grande advogado, e eu não quero julgá-lo aqui pela sua atuação nesse caso, mas um grande advogado, provavelmente um dos maiores advogados que o país já teve, e ele foi o advogado de um sujeito, não sei se conhecem o caso, se chamava Doc Street. Tá? E o Doc Street matou em Búzios, salvo erro, em 1976 ou 77, eu sempre erro o nome, não sei se é Ângela Diniz ou Leila Diniz, quero crer que era Ângela Diniz. Era uma mulher muito bonita, e o Doc Street era uma espécie de playboyzão na época. Ele morreu há pouco tempo. E ele a mata com 3 tiros no rosto, tá? E a defesa dele, feita pelo Evandro Lins e Silva, toda ela se desenvolve a partir de uma ideia de que a mulher teria, na praia ali de Búzios, flertado com uma americana. E o ciúme do Doca justificava ele ter dado 3 tiros no rosto dela. E pasmem, no primeiro júri, não é que ele foi absolvido, tá? Mas os jurados entenderam que ele agiu em excesso de legítima defesa, ou seja, teria uma legítima defesa da honra da qual ele se excedeu. E a pena dele ficou em 3 anos com sursis, ou seja, ele saiu do júri solto. Houve um outro júri, alguns anos depois, e aí realmente ele foi condenado, uma pena que passou de 20 anos, se eu não me engano, mas eu recomendaria, isso para lhes demonstrar como a morte de mulheres já foi tratada no nosso direito penal, tá? Na realidade, a absolvição pela tese da legítima defesa da honra foi muito corriqueira no país. Hoje em dia ela está vedada, a tese da legítima defesa da honra, a invocação da tese da legítima defesa da honra está vedada pelo Supremo Tribunal Federal, justamente com esse argumento de que se trata de um preconceito contra a mulher e uma objetificação da mulher. A mim me parece que o Supremo mandou bem nessa decisão, embora haja algumas questões marginais, que eu não vou dizer aqui, que realmente podem ser trazidas à baila. Mas sobre o caso do Doc Street, eu não tenho muito hábito de ouvir podcast, mas esse eu ouvi. Há um podcast bem interessante que é o Praia dos Ossos. E tem vários episódios, tá? E agora eu não vou saber precisar em qual dos episódios está, mas lendo ali na legendinha vocês vão ver o julgamento dele, tá? Então acho que vale a pena ouvir um ou outro episódio desse podcast, Praia dos Ossos, para verem como as coisas eram naquela época. E realmente a gente tem evoluído, mas tem evoluído em passos muito, muito vagarosos, tá? Temos vivido em passos muito vagarosos. Para terminar essa parte do feminicídio, o parágrafo 7º diz que a pena do feminicídio, que é de 12 a 30, na medida em que é um homicídio qualificado, a pena do feminicídio se aumenta de 1/3 até a metade, portanto, há uma causa de aumento de pena no crime qualificado, se ele for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, ou contra menor de 14 anos, ou maior de 60, etc., ou na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, quer dizer, torna-se mais gravosa a violência doméstica que culmina no feminicídio, quando praticada na presença dos filhos, quer dizer, isso é uma coisa mais complicada ainda, ou, e aqui é importante o inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, porque não é raro
que a mulher agredida procure a delegacia de polícia e um juiz conceda-lhe a medida protetiva de impossibilidade do sujeito, do companheiro, aproximar-se, deve ficar distante dela até 200 metros, não pode mandar mensagem, não pode praticar o chamado stalking, que é a perseguição, aquela coisa de ficar esperando ela sair do trabalho, ou o próprio stalking virtual, aquele sujeito que persegue a companheira ou ex-companheira nas redes sociais, etc., causando um enorme constrangimento. Seja como for, nesses casos, pessoal, quando é conferida uma medida protetiva em benefício da mulher, se o sujeito pratica o feminicídio violando essas medidas protetivas, há a causa de aumento de pena. Há a causa de aumento de pena. E, caminhando para a conclusão dessa parte, nós temos também no inciso 7 do parágrafo 2º do artigo 121, o crime qualificado, o homicídio qualificado, quando é praticado contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Basicamente, integrantes do sistema prisional, da força de segurança, policiais, quando estiverem no exercício de suas funções, ou contra parentes desses. Quer dizer, quando se pratica um crime contra integrantes das Forças Armadas, das polícias ou sistema prisional, e o crime de homicídio estiver ligado ao exercício dessas funções, quer dizer, se é matar o policial porque ele é policial, qualquer coisa assim, ou mesmo parentes dele, a pena é aumentada, o crime é qualificado. Curioso notar que não estão relacionados nesse inciso 7 juízes e integrantes do Ministério Público. Quer dizer, então se você matar um policial, o homicídio é qualificado. Se você matar o juiz ou o promotor, não há qualificadora, porque nós trabalhamos com a ideia, digamos assim, da legalidade estrita, né? Vocês sabem que não pode haver uma analogia em malam partem, ou seja, em desfavor do réu no âmbito do direito penal, e, consequentemente, nesses casos, promotores, procuradores, juízes e desembargadores não estão inseridos no âmbito dessa qualificadora. Ela alude a integrantes das Forças Armadas, policiais, civis ou militares, ou integrantes do sistema prisional, se o crime foi praticado por consequência das funções, né? Quer dizer, se X e Y, X é policial, Y não, estão jogando sinuca num bar, são amigos, depois de se embriagarem, Y mata X por causa da sinuca, não tem a qualificadora. Agora, lá na vizinhança tal, alguém sabe que X é policial. E aí, quando X chega em casa, fala: eu não gosto de polícia, vou matar. E aí mata X. Nesse caso, temos a qualificadora. Portanto, é necessário que a situação aí da ligação com a função se apresente. E o último item, antes de acabarmos essa aula e a temática, portanto, do homicídio, diz respeito ao homicídio culposo do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Aqui o Código Penal diz: se o homicídio é culposo, vejam, só há crime culposo quando o Código diz. E aqui diz: se o homicídio é culposo, pena detenção de 1 a 3 anos. Para começar, quero fazer uma observação que parece evidentíssima. A pena do homicídio culposo no Brasil é muito baixa. A pena do homicídio culposo é muito baixa, de 1 a 3 anos. E cabe até, como é culposo, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Quer dizer, isso, no âmbito do direito comparado, se nós olharmos as incriminações do homicídio culposo em outras legislações, nos países que são mais próximos a nós, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, certamente a nossa pena é a mais baixa. Tá? A nossa pena é a mais baixa. Trata-se, como todo crime culposo, de um tipo penal aberto. Portanto, só está lá. Se o homicídio é culposo, sem indicação da conduta específica que pode levar ao homicídio culposo. Como nós sabemos, os crimes culposos são praticados a rigor por três formas, né? Existem 3 formas de culpa. A imprudência, quer dizer, fazer aquilo que
não observa o dever de cuidado. Então, na imprudência, o sujeito age descumprindo o dever de cuidado. Segunda forma é a negligência. Na negligência, o sujeito deixa de fazer aquilo que o cuidado exigia. Portanto, na negligência, o sujeito não realiza aquilo que o dever de cuidado impunha. Veja, a imprudência é um fazer o que não se deve e a negligência é um não fazer-se o que se deve, não se fazer o que se deve fazer. E por fim, a imperícia. A imperícia é a terceira forma de culpa. Ela diz respeito ao exercício mal realizado de uma conduta profissional, de algo que diga respeito, que tenha relação com conhecimentos específicos. Quer dizer, o imperito é aquele que, numa arte, ofício ou profissão, atua em desconformidade com as regras. Portanto, em cada uma dessas situações, o homicídio pode ser culposo. Quero deslocar dos exemplos que lhes darei agora uma situação que é prevista em outra lei que não nos diz respeito aqui, que é o homicídio culposo no trânsito, o homicídio culposo no tráfego viário. O homicídio culposo no tráfego viário está previsto em outra lei, não no Código Penal. Qual lei? A Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito brasileiro. E lá, com uma pena um pouco superior, pena de 2 a 4 anos. Pena de 2 a 4 anos. Então, quando a gente fala do homicídio culposo aqui no Código Penal, no estudo do homicídio, do artigo 121, deixemos de lado o homicídio culposo concernente ao tráfego viário, porque esse é previsto em legislação específica, com uma problemática também toda ela específica, quer dizer, não só do sujeito que deixa de realizar a manutenção adequada do seu carro, que não verifica se os pneus estão cheios ou não, mas também do caso da embriaguez na condução de veículo automotor. Isso é um problema muito particular que, se quiserem trazer a debate no nosso momento síncrono de troca de ideias e disposição de dúvidas, não é o menor problema, mas que para esse momento não nos compete falar, na medida em que não está previsto no Código Penal. Então, poxa vida, o homicídio culposo pode acontecer de variadas maneiras. Pode suceder quando, sei lá, o sujeito esquece, deixa a arma carregada em cima do balcão e o filho vai e pega e se atira a arma. Isso pode ser um homicídio culposo. Deixa um veneno à disposição da criança que pega o veneno e acaba tendo esse tipo de problema. O sujeito que, por imprudência ou negligência, sei lá, tô pensando alto aqui, ele está perto do elevador e aí abre o elevador, ele nem percebe que não tem, que o elevador não chegou, que o que tem lá é só o fosso, e ele inadvertidamente, sei lá, empurra o amigo ou o parente e fala, vamos entrar, e aí a pessoa vai e cai no fosso e acaba morrendo, ou enfim, variadas formas. O sujeito que está, isso acontece infelizmente com alguma frequência, o sujeito está limpando a arma e porque foi relapso, vejam, o homicídio culposo é isso, é o relapso, não tirou a bala, e aí quando faz algum movimento atira e acaba matando o filho ou algum parente, quer dizer, todas essas situações seriam de homicídios culposos, tá? O parágrafo 4º do Código Penal vai estabelecer causas de aumento de pena desse homicídio culposo, quando houver inobservância de regra técnica ou de profissão. Isso nos traria para um tema muito singular, que é o tema do erro médico. Tá? Também pode haver homicídio culposo em casos de erro médico, sei lá, o sujeito vai fazer uma cirurgia bariátrica e o médico atua mal e isso leva à sua morte, ou o sujeito vai fazer uma lipoaspiração, ou vai fazer um tratamento estético, qualquer coisa. Aqui a inobservância de regra técnica ou de profissão pode gerar um homicídio culposo com uma pena
agravada, e também se agrava a pena se o agente deixar de prestar socorro à vítima ou não procurar reduzir as consequências do seu ato. E, por fim, se o agente foge para evitar a prisão em flagrante, quer dizer, o sujeito que realiza uma conduta culposa e não socorre a vítima, ou então não procura socorro, ou, finalmente, se foge para evitar a prisão, eventualmente a sua pena no homicídio culposo vai ser agravada. E para concluir mesmo, pessoal, existe uma figura no parágrafo 5º do Código Penal, que é a do chamado perdão judicial. Notem bem o que diz o parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, ou seja, o que eu vou ler daqui por diante só diz respeito ao homicídio culposo e não ao doloso, portanto, na hipótese de homicídio culposo, se o sujeito sofreu de tal modo as consequências do fato que o juiz depreender que a pena é desnecessária, pode o juiz deixar de aplicar a pena. Quer dizer, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. A sanção penal se torna despicienda. Quer dizer, o perdão judicial é uma espécie de clemência do Estado, que deixa de aplicar a pena quando, no homicídio culposo, as consequências do fato atingirem o agente de tal modo que a pena se torna desnecessária. Exemplos. O sujeito está limpando a arma e, por imprudência, por negligência, a arma dispara. Quem morreu? Seu filho pequeno. Situação trágica, terrível. O sofrimento do sujeito é de tal envergadura que o juiz não aplica a pena. Quer dizer, é quase como se perguntasse, pô, o sujeito já foi punido pela vida, sabe? Então, para que aplicar-se a pena criminal? Um outro caso que às vezes acontece, é meio inusitado, mas acontece, já houve descrições assim, do sujeito que esquece o filho no carro, né? Já houve notícias assim, quer dizer, esquece o filho no carro e a criança acaba morrendo quando ele retorna algumas horas depois. Quer dizer, o sujeito errou, foi negligente, foi imprudente, mas a vida já o puniu. Nesses casos, cabe o perdão judicial. Às vezes, a consequência pode ser para o próprio sujeito. Eu vou dar um exemplo aqui alusivo a trânsito, tá? Porque valeria o mesmo raciocínio se a gente estivesse no âmbito do trânsito. O cara está dirigindo e foi imprudente por alguma razão e atropelou alguém, bateu o carro e disso derivou a morte do carona dele. Seria um homicídio culposo no trânsito, mas o próprio motorista que estava guiando, sei lá, ficou tetraplégico. Quer dizer, a vida também já o puniu. Nesse caso, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O perdão judicial está previsto, inclusive, como uma causa de extinção da punibilidade no artigo 107 do Código Penal. E, consequentemente, nessas situações, o juiz deixa de aplicar a pena. Há algumas discussões acerca do momento em que o juiz pode fazer isso. Tem predominado, inclusive, que nos casos de perdão judicial, o juiz pode deixar de receber a denúncia, quando o promotor oferta a denúncia, já declarando a extinção de punibilidade. É um argumento que eu acho muito razoável. Não é necessário todo o tramitar do processo para que só na sentença o juiz faça essa declaração de extinção da punibilidade, que é o que alude ao perdão judicial. Mas para nós aqui, em termos de direito material, importa isso, saber que no homicídio culposo, quando as consequências do fato atingirem tal envergadura que a pena se revele desnecessária, o juiz pode deixar de aplicar a pena, e isso é a extinção da punibilidade. Tá, pessoal, assim nós encerramos o artigo 121 do Código Penal. Vejam que foram duas aulas de 1 hora cada, é bastante matéria, e a compreensão efetiva
desse conteúdo depende não só daquilo que eu procuro lhes transmitir, mas também de um estudo individual. Procurem os livros, leiam e tirem todas as dúvidas. Eu fico à disposição de vocês e nós vamos seguir adiante depois com a nossa matéria. Muito obrigado e um grande abraço a todos.